posso acompanhar? Da minha esposa, Angeli. Fique em pé, meu amor. Então, eu vou só pedir para ficar em pé, não vou pedir para desfilar hoje. Fica só em pé, viu, meu amor? E está também o pastor Arimateia. Glória a Deus. Um filho, um amigo, um irmão, um companheiro, um pastor para a nossa vida, né? Esteve pregando agora na quinta-feira. Na quinta-feira, pregou em Vila Ré. Sexta-feira em Vila Ré. Nos pastoreou tremendamente. Glória a Deus. Poderosa. Está conosco. Então, irmã Geni, sente um pouquinho, e eu quero trazer o pastor Arimateia, nosso vice-presidente na região. Aleluia! Vila Ré, que nos abençoe tremendamente. Quero que ele compartilhe algo com os irmãos também nessa manhã. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vamos receber o servo de Deus. Aplaudindo o Senhor. Obrigado, irmãos, receba a paz do Senhor. Amém? Amém. É um prazer poder estar aqui nessa manhã, louvando a Deus, né? Ontem o pastor Aquiles nos chamou, nos convidou para estar. Eu que me convidei, na verdade. Ele estava só do carro, eu falei, eu vou com você também, né? Glória a Deus. Da igreja do pastor Paulo, irmã Socorro. Eu estive aqui uma única vez, nem entrei. Eu lembro que era uma reunião da UFEBRAC. Elas não deixam entrar. E eu falei para a Silmara, eu vou levar você até lá, porque eu ainda ia trabalhar, né? Aí eu deixei a Silmara aqui e não entrei, né? Porque não deixaram, a Socorro não deixou. Eu não entrei porque eu ia trabalhar. Você tem um café aqui, senti o cheiro do café lá na porta. Deixei a Silmara aqui. Não tinha tido assim a oportunidade ainda de estar aqui, mas hoje Deus nos preparou essa oportunidade nessa manhã e nós preferimos, né? Tinha até um compromisso, o pastor Aquiles se perguntou, tinha até um compromisso, um lazer agora, depois íamos estar orando, depois íamos sofrer num clube que a gente é sócio e passar o resto da tarde ali, mas escolhemos a melhor parte. Amém ou não amém? Amém! Deus, A aleluia! melhor parte é estar aqui louvando ao Senhor, agradecendo a Deus por tantas coisas que Ele tem feito por nós. O Paulo também é um amigo precioso, um pastor que nós respeitamos, né? E que nos ajudou, né? O Paulo, nós passamos pela mão do Paulo na comissão de ética ministerial. Não foi fácil não, viu? Tem algum candidato a pastor aí? O chicote estrala, né, Paulo? E foi uma bênção, né? Aprendemos tantas coisas. Eu falo a respeito do pastor Paulo, a Silmara fala a respeito da Socorro, né? Que também ministrou para as mulheres, e foi uma bênção. E Deus tem nos conservado assim de maneira poderosa na sua presença. Durante esses dias nós temos trilhado por essa caminhada de 12 dias de clamor, onde com certeza Deus ele já tem falado e feito tantas coisas importantes. E uma das coisas que nós entendemos que essa campanha é uma campanha realmente para crente, para crente, porque eu falava lá, né, pastor, na sexta-feira, que nós estamos, as preleições aí para o ano não são boas, mas nós não esperamos no homem, nós esperamos no Senhor. Deus. Então, aquilo que é expectativa negativa, a Bíblia diz que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Então, pode-se mudar a situação. Depende de nós. Se nós ficarmos pendurados nas informações, nas notícias, esse dia tem sido uma bênção que nós temos tido partes, hoje mesmo, né, um dos dias que nós temos, o jejum ele é de televisão, glória a Deus. Eu só olhei porque eu vi que não estava passando nenhuma outra imagem que não fosse louvor, então eu olhei para cá. E tem sido uma bênção o jejuar de televisão, porque a gente deixa de ouvir tantas coisas terríveis, né, tantas coisas que não edificam a nossa vida. E aí é o tempo que nós nos colocamos mais na presença de Deus, lemos um pouco mais da palavra, né? Temos desafios, ler a palavra por 30, 40, ontem foi 40 minutos. Jejum até 3 horas, jejum de massa ainda, irmãos. E
na sexta-feira o pastor aqui já quebrou qualquer desejo de ir na feira comer pastel. Foi filho em nome de Jesus. Eu nem perto da feira passei. A semana falou para mim, bem, amanhã tem que ir na feira. Eu falei, não vai, meu. Porque ela vai para a feira, ela some. E eu fico ali conversando com o pasteleiro. Eu vou até trabalhar amanhã, eu vou chegar depois do horário da feira, que não tem feira amanhã. Senão eu não ia resistir, não ia quebrar o jejum aí. Mas Deus seja louvado. Querido, eu quero só deixar uma palavra para a nossa meditação. E quando nós chegamos aqui, os irmãos falavam muito a respeito de amor, comunhão. Nós somos, inclusive, na quarta-feira na nossa igreja, na congregação da Nação Francisco, fomos muito ministrados pela nossa irmã Neuza, que é líder da UFEBRAC ali na nossa igreja sede Vila Ré, a respeito do amor, né? E o quanto nós temos sido devedores, né? De amar realmente os nossos irmãos, o quanto nós precisamos saudar essas dívidas, né? E a irmã Neuza ministrava e Deus falava no meu coração depois, no término do culto, né? Que nós somos tão esforçados, irmãos, com as nossas dívidas, né? Estamos aqui pensando, né? Temos que acertar amanhã, segunda-feira, dia de acertar Eletropaulo, Sabesp, né? Mesmo sem água, não. Sem luz, não sem água. Sem luz também. Estamos apagando aí, fica 3 dias sem energia no lugar. E nós somos tão esforçados, né, Paulo? Temos que pagar, né? Temos que pagar. E muitas vezes estamos devendo para as pessoas amor, né? Estamos devendo e precisamos realmente saudar essas dívidas, né? Temos que saudar essa dívida com os nossos irmãos. Diga assim, meu irmão, eu quero saudar a minha dívida de amor que eu tenho com você. Amém? Temos que saudar essa dívida. Só um versículo, 2 versículos da palavra de Deus. Primeira epístola de João, aqui no capítulo 1. Está escrito assim, ó, a partir do verso 5. Está escrito assim, primeira epístola de João, capítulo 1, e a partir do verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, irmãos? Amém. Com essa palavra nessa manhã, com essa saudação, e saiba disso, né? Que o fato de nós estarmos aqui nessa manhã, o fato de termos a alegria de nos reunir aqui nessa manhã, é porque nós, graças a Deus, não estamos mais em trevas. Oh Deus, o Senhor já nos ensinou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora é só nós vivermos em comunhão, praticarmos essa ferramenta importante que é a comunhão, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é que vai, como tem nos purificado de todos os nossos pecados. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém.